Fala pessoal, tudo bem? Então, voltando aqui às atividades, né? A gente estava preparando aí a formatura dos nossos alunos do Cefac MOC, Cefac MON, lá do Instituto Daniel de Latouche. Graças a Deus deu tudo certo, né? Mais 2 turmas formadas. Poxa, excelente aí, fiquei muito feliz aí de poder falar pelo Instituto, né? Para as turmas. E graças a Deus deu tudo certo, né? Eu vou falar agora, pessoal, os alunos me pediram para resolver, tá? A prova de matemática que teve agora do concurso Cefac MOC da Capitania dos Portos do Maranhão. A prova foi agora no dia 19 de março, tá? De 2022. Eu achei uma prova extremamente fácil, tá? Eu vou fazer só a parte de matemática, depois a gente vê a parte de português. A prova de matemática estava extremamente fácil, tá? Faltou muita coisa na prova, né? A parte de conjuntos como todo não tinha na prova, tipo de conjuntos numéricos, né? Números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, subconjuntos, né? Não caiu aquela parte de números divisores, né? MDC, MMC, produto cartesiano, plano cartesiano, relação binária, né? Não caiu nada disso. Eu até achei estranho, tá? Porque normalmente cai pelo menos uma questão da parte relacionadas a conjuntos, né? Uma questão de MMC, MDC, mas não houve nessa prova, né? Outros assuntos que não caíram são assuntos até um pouco mais complicados, a parte de logaritmo, PA, PG, probabilidade, matrizes determinantes, isso também não caiu, tá? Conforme eu falei, uma prova que foi extremamente fácil, talvez com 2 questões aí que necessitassem um pouco mais de raciocínio, né? Um raciocínio mais elaborado, né? Questões conceituais, né? Caíram questões conceituais, caiu uma análise fácil de um gráfico, caíram 2 questões com conversão de medida, que eu achei muita coisa numa prova de 10 questões, né? Poxa, 2 questões aí com conversão de medida, né? Caiu regra de 3 simples, Pitágoras, né? Área de figura geométrica, quadrado do triângulo. Não caiu nada de círculo, nada de circunferência, nada de seno, cosseno, tangente, suas relações trigonométricas, nada disso, tá? Caiu fatoração, equação de segundo grau, porcentagem, enfim. Foi uma prova realmente que eu achei uma prova extremamente fácil. Mas vamos parar de falar agora da prova, né? E vamos... antes disso, a gente teve algumas questões que foram anuladas nessa prova, tá? A gente vai falar sobre isso. Depois eu perguntando para o pessoal que fez a prova, porque eu vi que a questão tava certinha ali, né? Mas o pessoal me falou que não foi o erro da questão, foi um erro do cartão resposta, que não tinha letra E. Então as questões que seriam letra E, elas foram anuladas, né? Porque o cartão resposta só ia até a letra D, tá? Uma questãozinha só que caberia uma anulação, mas enfim, a gente vai falar disso aqui agora, tá? Vamos então tratar da nossa prova, tá bom, meus amigos? Então, seguindo aqui, vamos tratar da nossa prova, né? A primeira questão da prova foi essa aí, ó. Constante do Avogadro, né? Constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Escreva este número em forma decimal. Questão fácil, questão dada, né? Ou seja, a gente só andaria aí com a vírgula, 23 casas, né? Então tá aqui a resolução dela. O que acontece? A gente tem aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, ele está multiplicando 6,02 por 23 zeros aí. Ou seja, a vírgula aqui, ela caminha 23 casas. Ou seja, deixa eu passar isso para cá.
É a mesma coisa que pegar 602, ó, já andei com duas vírgulas aqui, que é com duas casas aqui, a vírgula já andou com duas casas, né? 602 e multiplicar por 10 elevado a 21, ou seja, colocar 21 zeros aqui, foi uma questão dada, tá? Nessa prova, muito fácil. Olha aqui a relação, 10 elevado a 23, a gente anda 23 casinhas aí com a nossa vírgula. Tá bom, pessoal? Então, resposta aí dessa questão, letra A, tá bom? 602 e mais 21 zeros aí, ok? Questão 2. Questão 2. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos de navios que estão interligados com o sistema de esgoto. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões de litros de água potável. Suponha que toda a tripulação do navio descarte, né, os óleos de fritura através dos encanamentos e consomem 1.000 litros de óleo em frituras por semana. Qual seria em litros a quantidade de água potável contaminada por semana no navio? Isso aqui é uma regra de 3 simples, tá? Resolução disso aqui, ó, é uma regra de 3 simples, né? Se A está para B, e C está para D, então A sobre C é igual a B sobre D. Ou seja, se 10 litros de óleo contaminam 10 milhões de litros de água potável, então 1.000 litros de óleo vão contaminar X litros de água potável. Ou seja, 10 por 1.000 é igual a 10 milhões por X. A gente faz isso aqui agora, né? Multiplica em X, né? 10x, 10 vezes X, é igual a 10 milhões vezes 1.000. Tá aqui. X é igual a 10 elevado a nona. É só a gente contar a quantidade de zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, pessoal? Questão bem fácil. Vamos aqui, ó, regra de 3 simples. Vamos lembrar disso aqui, tá? E resposta, letra E, 10 elevado a nona. Tá ok? Vamos aí à terceira questão. A 13ª questão, na verdade, é a terceira de matemática, né? Que foram 10 questões de português primeiro e depois as 10 de matemática. O gráfico representa a distribuição de vítimas de trânsito no mês de julho de 2013, segundo o tipo de usuário da via pública em uma determinada cidade brasileira. O grupo que corresponde a 2/5 do total de vítima é o D. Então, primeiro a gente tem que saber interpretar esse gráfico aqui, tá? Aí depois a gente tem que saber o quê? Qual é o total, que ele quer saber 2/5 do total, tá? E vamos fazer esse cálculozinho aqui com a fração. Então, olha aqui, pessoal. Resolução aqui, né? Primeiro a gente verifica o total de vítimas, a gente vai verificar isso aqui do gráfico. Como? Aqui, ó, do carro. 6 condutores de carro, tá vendo aqui, ó? É um gráfico de barras aqui, ó, 6, tá vendo? Tá batendo aqui no 6. Condutor de moto, aqui, ó, tá batendo aqui no 24. Passageiro de carro, tá entre o 2 e o 4 aqui, né? Aliás, entre o 2 e o 4, tá aqui o 3, passageiro de carro, 3. Passageiro de moto, tá aqui direto no 14. Ciclista, 2 ciclistas, né? E pedestres, 11 pedestres, tá aqui entre o 10 e o 12, o gráfico aqui, né? Entre o 10 e o 12 temos 11 pedestres, tá? Então vamos ver o total disso aqui, ó. 6 mais 24, mais 3, mais 14, mais 2, mais 11, né? Total de vítimas aqui foram 60 vítimas. Lembrando que ele quer saber 2/5 de 60, né? 2/5 de 60 é o quê? A gente vai pegar aqui, ó, 2/5 do total de vítimas.
60 vezes 2/5, que é igual a 60 vezes 2, 120, dividido por 5, 24, né? 24 é igual ao número de condutores de moto. Tá bom, pessoal? Então aí, resposta letra E, condutor de moto. Vamos aí à quarta questão. Um aluno de ensino, não sei se era ensino médio que seria aqui, mas enfim, ensino fundamental, qualquer coisa. O aluno de ensino vai até o açougue, a pedido de seus pais, compra 5 kg de carnes para o churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 8 litros de refrigerante para oferecer aos convidados. Qual a alternativa a seguir possui os valores da quantidade de carne e refrigerante, respectivamente, nas unidades tonelada e mililitro? Tá aí uma questão, né, de conversão de unidades. É a primeira questão de conversão de unidades e eu estou muito chateado aí com esse aluno que fez um churrasco e não me convidou para esse churrasco, né? Mas vamos lá. Vamos resolver essa questão. Resolução. 5 kg de carne que ele comprou, né? A gente sabe que uma tonelada são 1.000 kg, né? Ou seja, 1 kg é igual a 0,001 da tonelada. Logo, 5 kg de carne igual a 0,005 toneladas de carne. E resolvemos já a parte de carne, né? A parte agora do refrigerante, né? Conversão de medidas em capacidade, de capacidade. A gente vai fazer a conversão das medidas de capacidade agora. Como assim? São essas aqui, ó: quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, né? Ele comprou 8 litros e a gente tem que transformar para mililitro. Como é que a gente faz isso? Sempre que a gente vai aqui do maior para o menor, né? A gente multiplica por 10. Tá? Então, de litro para decilitro, a gente multiplica por 10. De decilitro para centilitro, 10. Centilitro para mililitro, 10. Multiplicamos sempre por 10. E na volta a gente divide, tá? De mililitro para centilitro a gente divide por 10 e assim sucessivamente. Amigos, guardem esta tabelinha aqui de conversão, que ela vai ser muito útil para todos os senhores, tá bom? Então, 1 litro igual a 1.000 mililitros. Tá vendo aqui, ó? Se eu tenho 1 litro aqui, ó, vou multiplicar por 10, são 10 decilitros. Vou multiplicar por 10, são 100 centilitros. Vou multiplicar por 10, são 1.000 mililitros. Então, 1 litro igual a 1.000 mililitros, 8 litros igual a 8.000 mililitros de refrigerante. Então, fechamos a nossa resposta aí, a letra C, que é 0,005 toneladas e 8.000 mililitros. Tá bom, pessoal? Vamos seguindo aqui. Questão 5, né? Essa é a 15ª questão da prova, mas é a 5ª questão de matemática. Em um teste de aptidão em um concurso da Polícia Militar de um determinado estado, pois eu vou até mudar esse estado e botar uma letra maiúscula ali, o candidato deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetros e hora, respectivamente? Ou seja, mais uma questão de conversão de unidades. Questão fácil também, tá? Vamos aí à resolução. Então, 2.400 metros, a gente vai fazer a conversão de medidas de comprimento, tá? Aqui já são quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros, tá? Mesma coisa. A gente vai multiplicando aqui por 10 e na volta a gente vai dividindo por 10, tá bom? Decorem esta tabelinha, entendam, aprendam esta tabelinha aqui, que ela vai ser muito útil para todos vocês, tá? Se a gente estiver falando de área, por exemplo, vai ser metro ao quadrado, decímetro ao quadrado,
aí aqui já não vai ser 10, tá? Vai ser 10 elevado ao quadrado. Se a gente estiver falando de volume, vai ser 10 elevado ao cubo, tá? Vai depender da questão, tá? Que os senhores vão usar na conversão de medidas, tá bom, pessoal? Então tá aqui, ó, 1 metro é igual ao quanto? 1 metro aqui eu vou dividir por 10, depois eu vou dividir por 10, depois eu vou dividir por 10 de novo, tudo dividindo aqui por 10 elevado ao cubo, né? Então, a vírgula, ó, andou daqui, ó, 1, 2, 3 casas decimais. Então, 1 metro é igual a 0,001 quilômetro. 2.400 metros, a vírgula anda 3 casinhas para lá também, né? 2,4 quilômetros. Resolvemos a questão dos 2.400 metros aí, né? Agora vamos ver os 12 minutos. Os 12 minutos, todo mundo sabe que 60 minutos igual a 1 hora, né? 60 minutos igual a 1 hora, a gente faz uma regrinha de 3 simples. Novamente, a regrinha de 3 aqui, olha só que legal. Então, se 60 minutos é igual a 1 hora, então 12 minutos vão ser x horas. 60 está para 12, assim como 1 está para x. A gente multiplica em x aqui, né? 60x igual a 12 vezes 1, que é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 60. X é igual a 1/5, que isso aqui vai dar 1 dividido por 5, 0,2 da hora, tá bom? São horas aqui, 0,2 hora, tá? Então, resolvemos aí a questão dos minutos também, a transformação para hora, tá bom? Então, nossa resposta aí, nossa resposta é a letra E, né? Letra E, 2,4 km e 0,2 horas, né? No caso, essa aí deve ter sido uma das questões anuladas. Todas as questões que a resposta era a letra E, elas foram anuladas porque não tinha no cartão resposta a letra E. O cartão resposta era só da A até a D. Vamos seguir, pessoal. 16ª questão, a sexta questão aí de matemática. Assinale a alternativa que representa somente unidades do sistema internacional. Essa aí é uma questão conceitual, tá? Fala sobre o sistema internacional, tá? É uma questão diretamente relacionada ao conceito. Então, os senhores saberem, fazem parte do sistema internacional as seguintes unidades. Para comprimento é o metro, para tempo é o segundo, para massa a gente usa o quilograma, corrente elétrica é o ampere, tá? A temperatura termodinâmica é o Kelvin, quantidade de matéria é o mol, tá? Intensidade luminosa, candela, o mol que está ligado lá na questão 1, lembra lá do Avogadro, né? A intensidade luminosa, candela, né? Além dessas unidades aqui que eu citei, existem mais 22 outras unidades, são unidades derivadas, né? São o Newton, o Joule, o Coulomb, enfim, tá? Então, uma questão meramente conceitual, tá bom? Resposta aí, resposta letra B, o metro, que é a unidade de comprimento, né? O quilograma, que é a unidade de massa, tá? E o segundo, que é aí a nossa unidade de tempo. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos que vamos? Vamos lá então, vamos seguir aqui. Essa sétima questão aqui, ele fala das somas das áreas dos 3 quadrados acima, né? Ele fala que essa soma é igual a 83 metros quadrados e pergunta qual a área do quadrado maior. Olha que interessante isso aqui. Olha só isso aqui, ó. Metro quadrado e a resposta foi dada em centímetro quadrado, tá? Eu pensei que teria que fazer alguma conversão, mas realmente isso aqui foi um erro da prova, tá? Aqui era para ser centímetro quadrado ou aqui era para ser centímetro, porque a figura aqui está em centímetro também, né? Enfim, eu pensei que a gente ao final teria que fazer algum acerto transformando de metro quadrado para centímetro quadrado, mais uma conversão, mas não foi o caso, tá? Isso aqui realmente foi
um erro da prova aqui, mas como já passou a fase aí dos recursos, eu já posso divulgar isso aqui, tá? Se você fosse meu aluno, na hora eu ia falar, olha, cara, pô, essa questão aqui, ela tá errada, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Então, como é que a gente vai resolver essa questão, pessoal? A gente vai pegar aqui, ó, primeiro, as três figuras, a gente tem que saber isso, as três figuras são quadrados, como fala o enunciado. Logo, cada quadrado tem seus lados iguais, tá? Cada quadrado tem seus lados iguais. E as áreas são definidas pelo, botei lado aqui, mas é lado, pelo lado elevado ao quadrado. Vamos falar isso já já, tá? Vamos marcar a figura aqui para ficar mais fácil a visualização. Tá aqui a figura, tá? Então, ó, isso aqui é um quadrado, isso aqui é um quadrado e isso aqui é um quadrado. Então, se esse lado aqui é x, esse lado aqui também é x, tá? Então, olha aqui, ó, esse lado aqui é x, esse lado aqui também é x. Esse lado aqui é quanto? Desse quadradão maior aqui, x mais 2, né? Porque temos x daqui até aqui e temos 2 centímetros aqui. Então, todo esse lado aqui vai ser x mais 2. Consequentemente, esse lado aqui, né, também vai ser x mais 2. Olha aqui, é um quadrado, né? E esse aqui, esse quadradinho menor aqui, a gente sabe que daqui até aqui tem 4, né? E a gente sabe que o quadradão aqui todo tem x mais 2. Então, esse lado aqui desse quadradinho menor vai ser o quê? X mais 2 menos 4, tá? Ou seja, aqui, ó, x mais 2 menos 4 e esse lado aqui também vai ser x mais 2 menos 4. Entendido isso aí, pessoal? Tranquilo? Todo mundo visualizou isso aí, né? Então, vamos lá. Desculpa. A gente segue aqui a gente tem a área 1, né? A área desse quadradinho menor. Aqui a gente tem a área 2, a área desse quadradão aqui. E aqui a gente tem a área 3, a área desse terceiro quadrado aqui. Vamos seguir então, pessoal. O que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou montar as equações das áreas, tá? Área 1 vai ser o quê? Vai ser o lado ao quadrado. X mais 2 menos 4 elevado ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui, ó, é x menos 2 elevado ao quadrado. Olha só que interessante esse x menos 2 elevado ao quadrado. Vamos lembrar que a menos b, isso aqui, ó, elevado ao quadrado, é igual a A2 menos 2AB mais B2, né? Então, x menos 2, tudo isso aqui elevado ao quadrado, vai ser o quê? Vai ser x2 menos 2 vezes AB. Quanto que é o AB aqui? 2x. Então, 2 vezes AB, 4x. Mais B ao quadrado, B é 2, então aqui vem 4, tá? Então, sei que a área 1, né? A área daquele primeiro triângulo vai ser x2 menos 4x mais 4. A área do segundo triângulo, tá? Vai ser o quê? Vai ser x mais 2 ao quadrado. E a gente vai lembrar o quê? A gente vai lembrar que a mais b ao quadrado é igual a A2 mais 2AB mais B2, né? Ou seja, a área 2 é igual a x2 mais 4x mais 4, tá? E a área 3 é só multiplicar x vezes x ao quadrado, tá? Daí, o que a gente faz com isso? A gente segue aqui na resolução. O enunciado já falou que área 1 mais área 2 mais área 3 é igual a 83, né? Então, a área 1 é quanto? x2 menos 4x mais 4. A área 2, x2 mais 4x mais 4. E a área 3, x2, né? Então, área 1 mais área 2 mais área 3 igual a 83, né? Tirar os parênteses aqui, tá? E vamos cortar aqui, ó, menos 4x com mais 4x, né? Isso vai me restar o quê? 3x2 aqui, ó. 1,
2, 3. 3x2 mais 8, por que mais 8? 4 mais 4 igual a 83. Lembra que a gente riscou aqui o 4x com o menos 4x com 4x? Então 3x2 mais 8 igual a 83. Eu tenho aqui que 3x2 é igual a 75, né? O 8 foi para cá, né? Pulou igual, mudou o sinal, né? 83 menos 8 era mais 8 aqui, pulou o igual, mudou o sinal. 83 menos 8 igual a 75, né? x2 igual a 25. Raiz de 25, né? 5. Aqui a gente tem um número obrigatoriamente positivo. A gente está falando da medida ali de um lado de um dos quadrados. Não tem como ser menos 5 aqui, tá? Então, obrigatoriamente positivo o x, tá? Então, o x é 5. E ele quer saber o quê? O cálculo da área do quadrado maior, que é aquela área 2, tá? A área 2 é definida por x2 mais 4x mais 4, né? A gente só substitui o x aqui, né? x2 mais 4x mais 4 vai dar x2 é o 5 ao quadrado, mais 4x mais 4 vezes 5 mais 4, né? Então, a área 2 vai ser 25 mais 20 mais 4, a área 2 igual a 49 centímetros quadrados, tá? E a resposta aqui que está lá é centímetros quadrados, realmente, tá? Só que o enunciado da questão estava metros quadrados, tá bom, pessoal? Vamos seguir aqui. Questão 18, né? Nossa oitava questão. Ela fala que no topo de um farol, tá aqui o topo do farol, eles amarraram aqui 3 cabos, né? 3 cabos estão ligados à superfície por meio de ganchos, dando sustentabilidade ao farol. Sabendo que a medida de cada cabo é de 40 metros. Então, cada cabo desse aqui azulzinho aqui tem 40 metros, né? E que a distância dos ganchos até a base, aqui embaixo tem gancho em cada um deles, né? E a distância daqui até a base aqui, ó, daqui até aqui e daqui até aqui, né? Dos ganchos até a base do farol é de 24 metros. Determina o quê? A medida da altura ali do farol, tá? Questão fácil também. A gente vai fazer o quê? A gente tem que ter só... era uma figura trigonométrica, a gente tem que ter uma visão bidimensional, né? A gente monta uma figura bidimensional aí, a gente vai gerar o quê? Um triângulo retângulo, tá? Aonde aqui é o farol, tá? Aqui é o cabo que está amarrado aqui ao topo do farol, um cabo de 40 metros e ele vem até o gancho aqui, tá? Aqui nós temos a base do farol e a gente sabe que da base do farol até o gancho a gente tem 24 metros. O que ele quer? Ele quer essa altura aqui do farol, né? A altura do farol que a gente vai chamar de x, né? Isso aqui é o que? É Pitágoras purinho, tá? A partir daí virou a aplicação direta do teorema de Pitágoras. A gente tem a hipotenusa, a gente tem um dos catetos e a gente não tem o outro cateto aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? E o teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, vamos lembrar isso aqui, vamos guardar isso aqui, teorema de Pitágoras, isso cai direto, tá? Então, pessoal, 40 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais x ao quadrado, que é a altura aqui do farol. Então, x ao quadrado é igual a 40 ao quadrado menos 24 ao quadrado. 24 pulou o igual, né? O 24 foi para lá, pulou o igual, mudou o sinal. Então, x2 é igual a 1.600, que é 40 ao quadrado, menos 576, que é 24 ao quadrado. Tá? x2 igual a 1.024, né? X igual a 32, tá? 32 vezes 32, a gente vai chegar aqui no 1024. Então, a gente chegou aqui que a altura do farol é de 32.
Tá bom? Vamos seguir aqui, pessoal. Essa questão é uma questão bacana, tá? Questão 19 aí. A questão ela pede um pouquinho mais de raciocínio, tá? E ela fala o seguinte: considere AB um segmento de comprimento 10. Botou 10 só aqui, adimensional, sem problema nenhum, tá? Então, A até B aqui é um segmento de comprimento 10, tá? E M é um ponto deste segmento que é diferente de A e de B, tá aqui o ponto M, tá? É um ponto desse segmento AB e em qualquer posição que o M esteja nesse segmento AB aqui, a MDC vai ser um quadrado e BME vai ser um triângulo retângulo aqui com ângulo de 90 graus em M, tá? Tomando X como medida dos segmentos AM aqui e EM, ou seja, EM e AM são iguais, tá? Ao lado desse quadrado aqui. Então, AM igual a X, EM igual a X, tá? Para que valores de X, as áreas do quadrado AMDC, esse quadrado aqui, e do triângulo BME são iguais. Gostei dessa questão. Não é uma questão difícil, mas exige um pouco mais de raciocínio e até mesmo interpretação por ocasião das respostas. Vamos lá, pessoal? Primeira coisa que eu gosto de fazer em questões desse tipo, eu vou marcar a figura toda para ficar mais fácil a visualização. Então eu tenho aqui, ó, aqui tem 10, né? De A até B a gente tem 10, tá? Aqui a gente tem X, a M, que é igual a ME, tá? X. Vamos lá então, já sabemos isso aqui, né? Aqui nós temos a área 1 e aqui nós temos a área 2 e eu quero que essa área 1 seja igual à área 2. Como é que a gente vai resolver isso, pessoal? A gente vai resolver da seguinte forma. Primeiro, a gente vai montar a equação da área do quadrado. A área do quadrado, vamos lembrar aqui, é o lado ao quadrado. Então, a área 1, eu tenho x elevado ao quadrado. Vamos guardar isso aqui. A área do quadrado é o lado do quadrado elevado ao quadrado. Estranho, né? Então, a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado, tá? Então, a área 1 igual a x2. Depois a gente vai montar o que? A equação da área do triângulo. A área do triângulo é o que? Base vezes altura dividido por 2, tá? Então, temos aqui base 10 menos x vezes altura x dividido por 2, tá? A área 2 vai ser 10x menos x2, né? X elevado ao quadrado, dividido tudo isso aí por 2. Vamos seguir. Antes disso, só guardar isso aqui, essa formuleta aqui também é importante. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Existem outras formas de calcular a área do triângulo, só que a gente, nessa questão aqui, a gente vai se ater a essa fórmula aqui, tá? Vamos seguir aqui. A gente vai montar as equações das áreas, porque a gente quer que a área 1 seja igual à área 2, tá? Então, A1 igual a A2, então x2 é igual ao quê? A 10x menos x2 dividido por 2, né? Vou multiplicar esse 2 para cá. 2x2 igual a 10x menos x2, né? Montei minha equaçãozinha ali de segundo grau, né? Passei o x2 que estava negativo para cá, ele pulou igual, mudou o sinal. 3x2 igual a 10x, tá? 3x2 menos 10x igual a 0, boto o x em evidência, né? E quando eu boto o x em evidência, eu tenho uma resolução particular, peculiar aqui dessa equação de segundo grau, né? Eu botei o x em evidência, ficou 3x menos 10 igual a 0, tá? Como é que a gente calcula as raízes dessa equação aqui? A gente calcula da seguinte forma.
x que multiplica ax menos b igual a zero. Imagina isso aqui. Eu ouvi uma vez a pessoa falar, pô, a matemática é tão fácil, mas aí, pô, veio alguém e botou as letrinhas aqui na matemática e complicou tudo, né? Mas não tá complicado não, gente. Olha só. O x que multiplica ax menos b igual a zero, para isso aqui ser igual a zero, ou essa parte aqui, ó, é zero, ou isso aqui é zero. Eu tenho dois números aqui multiplicando para dar zero, ou um é zero ou o outro é zero, né? Simples assim. Então, para isso aqui ser zero, a primeira raiz da equação x1 tem que ser zero. E a segunda raiz dessa equação, ax menos b, tem que ser zero. Ou seja, a segunda raiz, né, que é x2, a x2 igual a b. x2 é igual a b sobre a. Tá? Então, a gente faz exatamente isso aqui. Ó. Entenderam isso aqui? Isso aqui é importante, isso que eu deixei marcado aí, tá? Então, ó, x que multiplica 3x menos 10 igual a zero, x1 igual a zero, primeira raiz é zero, tá? Primeiro x aí é zero. O segundo x é o que, ó? 3x2 menos 10 igual a zero, 3x2 igual a 10, x2 igual a 10 sobre 3, né? x2 aqui porque é a segunda raiz da equação. A primeira raiz da equação é zero e a segunda é 10 sobre 3. Note que nós temos aí duas raízes da equação. Mas aí eu pergunto, o lado do quadrado pode ser zero? Não pode, né? O lado do quadrado não pode ser zero. É questão de interpretação. É olhar para a figura e você vai ver que o lado dele não pode ser zero. Se o lado dele não pode ser zero, a gente vai descartar essa primeira raiz aqui e vamos ficar somente com essa raiz aqui 10 terços. Tá bom, pessoal? Então, seguindo aqui, ó, como x tem que ser maior que zero, então x1 é descartado e usamos somente o x2, que é a segunda raiz, tá? Então, logo o x tem que ser 10 terços aqui. Resposta, letra C, 10 terços. Vamos seguir aqui. Estou ficando rouquinho. Última questão da nossa prova, 20ª, né, ou 10ª questão de matemática. Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano? Então, mais uma vez um gráfico, a gente tem que saber interpretar, e nesse gráfico aqui em particular a gente vai trabalhar com os dois lados dele em conjunto, né? A gente vai pegar aqui, ó, 238 é a produção total dos Estados Unidos e 34% é reciclado. E na China, 300 é a produção total e 30% é reciclado. Então vamos trabalhar com isso aqui agora. Então, ó, primeira coisa que vocês têm que saber, a gente vai tratar de porcentagem. Porcentagem é o quê? Se eu falo x% de um número n, tá? X% de um número n é o número n multiplicado por x por 100. X%, né? Então, o número n multiplicado por x por 100, tá? X dividido por 100 aqui. Então, vamos lá. Essa aqui é a porcentagem. Primeira coisa que a gente vai fazer, calcular o total reciclado pelos Estados Unidos. A gente sabe que são 238 toneladas, né? E 34% ele recicla. Então, 238 vezes 34, 8.092 dividido por 100. Então, os Estados Unidos, eles reciclavam, é uma questão hipotética aqui, né? 80,92 toneladas, tá? E a China tá aqui, ó, 300 vezes 30%, tá? Então, 9.000 por 100, isso aqui são 90 toneladas. Então, a gente já tem
o total reciclado pelos Estados Unidos e o total reciclado pela China, e o que ele quer é a diferença, né? Ele quer a diferença entre essas 90 toneladas da China e essas 80,92 toneladas dos Estados Unidos. Muito fácil. A gente vem aqui, resolução, calcular a diferença entre a China e os Estados Unidos, né? O total reciclado em cada um desses países aqui vai dar 9,08. Resposta letra A, 9,08. E com isso a gente chega ao final aqui da nossa prova de matemática. Muito fácil, como eu falei, tá bom? Essa prova ela foi muito tranquila, tá? Eu demorei mais para fazer esse PowerPoint aqui e para gravar esse vídeo do que para resolver a prova. A resolução da prova, cara, na boa, não passou de 15 minutos, tá? Sem sombra de dúvidas, tenho certeza, não passou de 15 minutos. Foi uma prova muito tranquila, tá? E eu estou à disposição dos senhores. Dúvidas aí, senhores, podem mandar para o Instagram aí, @instrutor.rebelo, tá? Futuramente a gente vai preparar um curso desse aí, um curso voltado para as provas do Cefac, né? Para as provas do Cefac Prepom. E esse curso vai ser disponibilizado online, tá bom? Estou à disposição de todos os senhores. Fiquem com Deus aí e um forte abraço.